Em Bleach já tivemos várias e várias bancais poderosas, a Bankai do Yamamoto, a Bankai do Zaraki, a Bankai do Ichibei, enfim, inúmeras mesmo. Porém, no episódio 26 de Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, uma nova Bankai entrou para esse seleto grupo das bancais mais poderosas de Bleach. Uma Bankai completamente nova que mostrou toda a extensão do poder de uma das Shinigamis mais fortes e provavelmente a personagem feminina mais forte da obra. E nesse vídeo você verá tudo o que precisa saber sobre não apenas a Bankai, mas também a Zanpakuto da Senjumaru Chutara como um todo, seja sua Shikai, espírito Zanpakuto, seus simbolismos e claro, sua Bankai. O nome da Zanpakuto da Senjumaru é Shigarami, numa tradução mais literal significa emaranhamento perfurante, cujo qual não conhecemos a sua forma selada, apenas a Shikai e a Bankai, que iremos entrar em detalhes já já, porque antes é importante entender o que cada kanji do nome da Shikai pode mostrar em relação a Senjumaru, já que em Bleach os poderes da Zanpakuto são os poderes da alma do Shinigami e refletem a personalidade do personagem, seja sua versão mais externa, quanto também o seu eu verdadeiro, o seu eu interior. E o curioso é que os kanjis usados para escrever Shigarami são o Chi e o Raku. O primeiro, o Chi, significa perfurar, espetar ou punhal e representa um ato de penetração geralmente associado a ações como inserir uma agulha, cortar ou causar pequenos ferimentos. E esse kanji tem conotações de precisão e intenção, sugerindo que a perfuração é feita de forma cuidadosa e deliberada. E o kanji Raku significa enrolar, prender ou conectar e está associado à ideia de algo sendo interligado ou envolvido. E juntos, os kanjis se referem a uma técnica de medicina oriental, amplamente praticada no Japão, China e Coreia, e é usada para regular o fluxo de energia vital, o Ki, onde pequenos ferimentos são criados para liberar sangue em pontos específicos do corpo, com o objetivo de aliviar bloqueios energéticos ou curar enfermidades, algo que pode indicar o que a Senjumaru tentou fazer em sua batalha contra o Ishida, quando apunhalou ele no pescoço com a sua agulha e deixou uma gota de sangue cair. Além disso, Shigarami também mostra o simbolismo de precisão, controle e maestria que a Senjumaru tem ao tecer seus fios, já que a sua arte de tecelagem está muito intrínseca em quem ela realmente é, além claro da sua personalidade provocativa e tudo mais. E assim, essa habilidade reflete a capacidade da Shinigami usar uma ferramenta tão simples quanto uma agulha para realizar feitos extraordinários, tanto ofensivamente quanto na criação e manipulação das situações. Agora indo realmente para como funciona a Zanpakuto, o seu comando de liberação é desconhecido, já que ela nunca foi vista na forma selada. Na Shikai, ela assume a forma de uma agulha de costura, que a Senjumaru pode usar como uma arma corpo a corpo, com seus braços mecânicos, seja para perfurar o inimigo, como vimos ela fazer ao tentar perfurar o coração do Gerard, ou também pode ser usada para costurar e tecer vários tipos diferentes de coisas. Assim, Shigarami pode criar e manipular todos os tipos de tecido pelo fio vermelho de Reishi, que se estende infinitamente a partir das agulhas. Senjumaru pode, por exemplo, tecer longas tapeçarias que caem para envolver um espaço, produzindo cenários extremamente realistas para simular cenários elaborados, mantendo seu verdadeiro eu e também aliados escondidos, como vimos acontecer na batalha da Divisão Zero versus a Elite Queens, onde ela conseguiu enganar os inimigos de forma tão convincente que o Lily pensou realmente ter derrubado os palácios dos membros da Divisão Zero facilmente, e a cópia dela possuía uma agulha maior que foi partida pelo Gerard, e o Lily pensou que a tinha matado também, e o Pernida até mesmo transformou o corpo dela em uma bola de carne. Mas no fim, tudo se revelou como cenários que ela criou com a sua Shikai. Senjumaru também pode usar sua tecelagem ofensivamente, empunhando Shigarami para modificar discretamente as roupas usadas pelos oponentes, e ela faz isso tão rápido que eles nem percebem que isso está ocorrendo, e posteriormente causa ferimentos fatais através de várias agulhas que ela deixa plantada nos trajes costurados, assim como vimos acontecer com Nyanzo. E além disso, esses fios também foram usados para imobilizar o Gerard no chão, e uma curiosidade é que em determinado ponto da batalha contra o Ishida, Senjumaru mostrou usar duas agulhas, mas algo que sabemos é que defensivamente Senjumaru pode usar fios para tecer um guarda-chuva inteiro em segundos, usando seus 6 braços como suporte, e foi resistente o suficiente para resistir ao Rito Reigen do Uryu e refleti-lo de volta para ele. Shigarami também foi usada para criar uma boneca de pano da Senjumaru, para agir como um substituto, receber os ataques em seu lugar e consequentemente enganar o inimigo. E por último, mas não menos importante, ela também foi usada para preencher as feridas do Uetsu Nimaya com tufos de algodão e fios, que em instantes reconstroem qualquer carne perdida. Ou seja, uma Zanpakuto realmente muito versátil, e serve para ataque, defesa, enganar o inimigo e até mesmo serve de suporte. O que torna até mesmo uma pena não sabermos como é o seu espírito Zanpakuto. Mas sabe o que eu sei? É que se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo vários
vários e vários vídeos incríveis sobre Bleach. Então já se inscreve aí para fazer parte da nossa comunidade e estar por dentro de tudo que um fã de Bleach precisa saber. Aproveita e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem, beleza? Porque indo pra Bankai, ela se chama Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji, onde a tradução oficial é a seguinte: travessia do portão de Sahan, cadáver de Kala e emaranhamentos perfurantes. E assim como Shigarami, os kanjis usados podem ser escritos de forma diferente do que o pronunciado. O kanji Sa é frequentemente associado ao Samsara, o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento da filosofia budista. O kanji Tatsu remete ao portão ou entrada, frequentemente relacionado à transição ou passagem, sugere uma entrada para um novo estágio ou plano de existência. No contexto, pode simbolizar o limiar entre a vida e a morte, ou transformação espiritual. O kanji Ka é usado em termos budistas como Karuna, que significa compaixão, ou nomes associados à transição espiritual. E o kanji Ra significa rede ou algo que captura. Juntando os dois, eles podem referir-se a algo que envolve ou captura no ciclo de renascimento ou destino, e alude ao papel da Senjumaru como a tecelã literal e metafísica, ligando almas e destinos. O kanji Gai refere-se a esqueleto, carcaça ou restos mortais. Os kanjis Shi e Raku já analisamos anteriormente. O kanji Tsuji significa encruzilhada ou cruzamento, e as encruzilhadas têm fortes simbolismos na cultura japonesa, frequentemente associadas a decisões importantes, destino ou encontro de diferentes caminhos. Em mitos japoneses, são locais de transição e encontro sobrenatural, e a Bankai da Senjumaru parece ter simbolismos mitológicos semelhantes às parcas da mitologia grega ou até mesmo às nornas nórdicas que tecem o destino dos seres vivos. E no contexto japonês, lembra até mesmo o papel da Amaterasu, a deusa do sol, que é representada em mitos como uma tecelã celestial. E além disso, de acordo com a tradução oficial do nome da Bankai, existem dois termos importantes. O primeiro aqui é o portão de Sahan, que é um conceito que aparece frequentemente em textos religiosos culturais do budismo. Ele está relacionado ao termo Saha, ou Saha Sekai, que se refere ao mundo de Sahan, ou o mundo da paciência. E esse é o reino em que os seres vivos experimentam sofrimento e impermanência, mas também tem a chance de buscar a iluminação. No budismo, o mundo de Sahan é onde vivemos atualmente. Um lugar marcado por desafios, mas também pela possibilidade de superação espiritual. E nesse contexto, o portão seria a entrada para o mundo material, onde os desafios precisam ser enfrentados para atingir a iluminação. Por isso aparece um Tori quando a Senjumaru ativa a Bankai, mas irei detalhar esse elemento mais à frente no vídeo. Porque outro termo importante é o cadáver de Kala, que é um conceito místico simbólico que remete à tradição budista e hindu, frequentemente associado ao ciclo de destruição e regeneração. E para compreendê-lo, é importante analisar os significados das palavras envolvidas. A Kala, em sânscrito, significa tempo ou morte, e é muitas vezes personificada como a entidade divina associada ao inevitável, como o ciclo do tempo e da mortalidade. O termo Mahakala, grande tempo, é um aspecto de Shiva, o deus da destruição e regeneração, simbolizando o poder inexorável do tempo que consome tudo, algo que evoca também o tema de destino, já que é algo inevitável de acontecer. Ou seja, a Bankai evoca realmente a sensação de que a Senjumaru é a tecelã do destino, mas isso fica ainda mais evidente com os elementos visuais da Bankai. Então, indo para eles, após a ativação, a área ao redor da Senjumaru é engolida pela escuridão, enquanto uma estrutura semelhante a um Tori se ergue do chão, e ela então estende seus braços esqueléticos de volta para a estrutura, como se estivesse em oração, emitindo luz iridescente. O portão se expande para formar um tier maciço e dourado, e produz faixas intermináveis de tamomo vermelho, e um se desenrola como um tapete sobre o outro, e panos menores se conectam a vários tiers e tapeçarias nas laterais. Além disso, uma versão da agulha da Shigarami fica na mão da Senjumaru e pode ser usada como uma arma durante o combate dentro do espaço criado pela Bankai. Esses elementos carregam profundos simbolismos na cultura japonesa e em outras tradições orientais, e vamos explorar agora cada um deles e como esses elementos podem interagir simbolicamente e também dentro de Bleach. Um Tori é um portão tradicional japonês, frequentemente encontrado na entrada de santuários shintoístas. Ele separa o espaço sagrado do profano, simbolizando a transição para o reino espiritual. Um Tori dourado enfatizaria riqueza espiritual, iluminação e até mesmo o poder divino, intensificando seu papel de portal celestial. É como se realmente nesse momento a Senjumaru encontrasse a iluminação e, em fato, fosse como uma representante de proteção para o reino celestial.
celestial, mostrando que ao entrar por aquele portão, os inimigos serão derrotados. Os braços em postura de oração podem simbolizar um mudra, que são comuns em várias tradições asiáticas, especialmente no budismo e no hinduísmo. Iconografias orientais, deuses e bodhisattvas são retratados com múltiplos braços, simbolizando sua capacidade de realizar muitas tarefas divinas simultaneamente e proteger os devotos. O Avalokitesvara, por exemplo, é um bodhisattva frequentemente retratado com 1000 braços, representando sua compaixão infinita e capacidade de ajudar a todos os seres. E um tia dourado, que produz tamumo vermelho, evoca a imagem de criação, destino e espiritualidade. No Japão, o conceito de fio vermelho do destino sugere que duas pessoas estão ligadas espiritualmente. E olha aí, mais uma vez a Senjumaru sendo ligada ao destino. Mas agora, indo para como funciona realmente a Bankai dela, a primeira camada, a Bankai da Senjumaru, permite ela tecer absolutamente qualquer coisa de forma realista com seus fios. Sério, ela cria lava, gelo, pedras e até mesmo rolos feitos de tecido. Porém, ela eleva isso a outro nível com a técnica que aparentemente sela o destino dos inimigos. E assim, essa habilidade da Bankai da Senjumaru manipula o espaço delimitado por sua Bankai com seu trabalho de pano e aparentemente também pode tecer e selar o destino das vítimas que ficam presas dentro das suas tapeçarias criadas a partir da técnica Shide no Ho Hokushiki Ukimon no Hata. E assim, suas tecelagens são padronizadas exclusivamente para incorporar diferentes poderes projetados para combater as características do seu oponente. E Senjumaru pode ajustar o número de tecelagens para corresponder à quantidade de inimigos que ela está enfrentando, o que indica que, por exemplo, se fossem 10 inimigos que ela teria enfrentado, ela criaria 10 tapeçarias diferentes. Porém, indo mais a fundo na técnica, a tradução literal é tia dos padrões flutuantes de 6 cores da morte, um fio desfiado de cada vez, conjurando um ambiente especial que desgasta cada alvo à medida que o pano os prende, antes que a Senjumaru corte e libere todas as peças acabadas do tia da sua Bankai e as vítimas estarem seladas completamente lá dentro. Essa habilidade é poderosa o suficiente para derrotar e selar todos os membros da Schutzstaffel, enquanto aparentemente ignora a restrição do tipo único da Zanpakuto elemental, já que ela consegue tecer qualquer coisa com seus tecidos, mas explicarei melhor mais à frente no vídeo, porque quebrando os kanjis da técnica, Shide significa literalmente partir para a morte, e esse termo é associado ao conceito de transição para o submundo ou a jornada para pós-vida na cultura japonesa, principalmente no budismo. E nesse contexto, reforça a ideia de que essa técnica é uma sentença final para os seus alvos, selando o seu destino em tapeçarias que transcendem a existência mortal. O termo Hokushiki significa 6 cores. 6 também simboliza completude na numerologia japonesa, indicando que a técnica afeta todas as direções ou aspectos dos seus alvos. E as cores podem sugerir que cada tapeçaria é única e adaptada ao inimigo específico. E o termo Ukimon no Hata pode ter seus kanjis divididos em Ukimon e Hata. Ukimon significa padrões flutuantes, e esse termo sugere imagens efêmeras ou transitórias, como algo que aparece e desaparece, indicando a natureza ilusória ou impermanente do mundo. A habilidade da Senjumaru evoca a ideia de tecer destinos individuais e selá-los em tapeçarias, indicando que ela não apenas combate, mas reescreve os destinos dos seus inimigos. E o sentido de que algo pode aparecer e desaparecer também pode estar aludindo ao fato de ela ficar podendo transitar entre as tapeçarias que aparecem dentro da Bankai, algo simplesmente incrível. E o kanji Hata significa tia ou máquina de tecelagem, e assim, os 6 golpes usados nos quinces foram os seguintes. O primeiro é o Hitokase Tokaba Banranome, significa desenrole o primeiro novelo, olhos de muitos ramos. Aqui um pano roxo com um padrão intricado, incluindo desenhos de losangos e olhos aparece, e na tapeçaria crescem olhos reais, enquanto forma 8 espelhos que refletem a imagem da Senjumaru, bem também como os ataques da vítima de volta a eles, como se simbolizasse a forma como ele seria derrotado mais à frente na obra, pelo seu próprio poder, ao ter ele refletido pelos poderes da Zanpakuto da família da Ise Nanao. Enquanto Lily é danificado por seu próprio poder, Senjumaru recita o seguinte verso: os olhos sejam esmagados daqueles que olham para trás. Quebrando cada kanji, os kanjis Hitohasu e Tokaba refletem um ato de desenrolar ou liberar um fio. Isso pode simbolizar a revelação do destino, caso o primeiro novelo da técnica que foi direcionado ao Lily. Outra combinação de kanji aqui é o Banda, que significa milhares de galhos ou incontáveis ramificações, uma metáfora para a expansão vasta ou complexidade infinita. Aqui, os galhos podem ser uma metáfora para as inúmeras possibilidades ou ramificações do destino que a Senjumaru manipula em sua técnica. E por fim, tem o kanji Manako, que significa olho ou olhos, que é um símbolo de visão, percepção e vigilância. Nesse caso, os espelhos com os olhos reais não apenas observam, mas também refletem e repelem ataques, simbolizando o retorno do karma ou das ações de alguém, onde a vítima é forçada a confrontar suas próprias ações refletidas de volta para si mesma. A segunda técnica é o Futakase Tokaba Hangane no Yoroi, que significa desenrole o segundo novelo.
armadura da lâmina de metal e foi usada contra as Kinect-Levar, e cria um pano dourado padronizado com fileiras repetidas de escamas farpadas. E Senjumaru pode usar essa tapeçaria como uma donzela de ferro, transformando-a em folhas de metal com pontas reais que são cortadas em sua imagem, que envolve a vítima. Enquanto Senjumaru canta, não haverá nada para se vestir, algo que também está associado ao destino do Asuka, que enfrenta 3 grandes inimigos. É surpreendido no final com um golpe por trás por um quarto inimigo, e aqui traduzindo, Kutahazu e Tokaba refletem um ato de desenrolar ou liberar um fio. Isso pode simbolizar a revelação do destino semelhante ao novelo anterior, assim como será para todos os outros a seguir. No caso, o segundo novelo, que foi direcionado ao Asuka, o termo Hagane significa lâmina dourada. O kanji lâmina simboliza algo cortante, muitas vezes associada à força, ao poder de ataque ou de defesa, e o kanji ouro ou dourado remete a valor, pureza ou raridade, podendo também ter um significado simbólico de força e resistência. E por fim tem um termo yoroi, que significa armadura, que representa proteção, defesa, resistência e guerra. E na cultura japonesa, a armadura tem grande simbolismo associado ao guerreiro e à honra, além de representar a proteção do corpo e da alma. A terceira técnica aqui é o Mitsukaze Tokaba Kokuza no Harawata, que significa desenrole o terceiro novelo Entranhas de Areia Negra, e aqui tecido preto ondulado coberto de fractais espirais cinza aparece, e esse pano pode se transformar em um poço de areia preta rodopiante que engole alvos inteiros. Enquanto o Senjumaru canta, ser puxado assim será fatal. Além disso, o nome Kurotsuji se traduz aproximadamente a solo preto ou areia preta, ligando o destino do Pernida na batalha contra o Mayuri. E quebrando os kanjis, os termos Mitsuhasu e Tokaba estão relacionados ao terceiro novelo da técnica, que é direcionado ao Pernida. O termo Kurosuna significa areia negra, e o termo areia simboliza uma substância fina, fluida e muitas vezes associada à imensidão ou à perda, enquanto o negro sugere algo sombrio, obscuro ou fatal. E o termo cho significa intestinos ou entranhas, que representa o interior, os órgãos internos do corpo. Em um contexto simbólico, os intestinos podem representar o núcleo da existência, a profundidade ou os aspectos ocultos de um ser ou situação, e também associado a sentimentos primitivos e fundamentais, como a sobrevivência e os instintos, algo que pode estar ligado muito à forma como o Pernida foi derrotado a partir das suas entranhas, já que ele havia consumido a Nemo, que também é Kurotsuji, assim como o Mayuri. Quarta técnica é o Yotsukaze Tokaba e Tetsuku Shitone, que significa desenrole o quarto novelo, leito congelante. E aqui, um pano azul estampado com flocos de neve interligados aparece. Senjumaru pode usar o pano para invocar um ambiente ártico, prendendo e congelando os alvos, assim como fez para aprisionar o Jarad. Com ele, ela canta para entrar em um lugar no qual nunca mais acordar. E os termos Yotsukaze Tokaba significa o quarto novelo da técnica que foi direcionado ao Jarad. Os termos Itetsuku significa congelar ou congelante, e representação de tornar algo extremamente frio, congelando, evocando sensações de morte. E o termo Tokoro significa leito ou cama, e refere-se ao local onde se repousa ou se deita. E em um contexto figurativo, o leito pode representar o lugar final ou o destino de alguém, como a cama da morte. E o congelamento faz com que elas fiquem incapazes de escapar ou lutar, algo que está relacionado à batalha futura do Jarad. Porém, no mangá, não é dessa forma que ele é derrotado. Porém, claro, como o anime está fazendo várias alterações, talvez essa seja a sua principal forma de ser derrotado. Mas aí teremos que esperar para ver. Porque indo para a quinta técnica, temos o Itsukaze Tokaba Yaki no Hara, que significa desenrole o quinto novelo, Campo Ardente. E aqui, uma procissão de panos vermelhos retratando árvores negras em chamas aparece e emoldura um corredor que emite fogo capaz de reduzir os alvos a cinza. E isso acontece enquanto a Senjumaru canta até que se transforma em cinzas, não haverá escapatória. O termo Itsukaze Tokaba significa o quinto novelo da técnica, que foi direcionado ao Jugra. O termo Yaki significa queimar, e esse kanji é associado ao fogo, destruição e purificação através do calor. E frequentemente, o fogo é visto como uma força de transformação e renovação, mas também de destruição, o que eu acredito que se encaixa melhor nesse caso. E por fim, tem o termo Nohara, que significa campo aberto ou campo de pastagem, e esse kanji evoca imagens de um espaço amplo e aberto, onde a natureza se estende livremente. E ao ser combinado com o termo queimar, sugere um campo que está sendo consumido pelo fogo. Além disso, a frase até se tornar cinzas não há caminho para escapar reforça a natureza irreversível e fatal dessa técnica, e ela implica que ao ser capturado por essa habilidade, a vítima não terá escape. A única opção seria ser consumido pelo fogo até se tornar cinzas, e a palavra cinzas aqui sugere uma destruição completa, algo que não pode ser recuperado, o que se conecta com a perda da amizade que o Jugran tem com o Besby. Afinal, na visão do seu amigo, ele o traiu. E por fim, temos o Mitsukaze Tokaba Yamio no Hoshio, que significa
significa desenrole o sexto novelo, Estrela da Noite Escura, onde um pano azul escuro estampado com o emblema de Vanderreich aparece. Ele está cercado por um padrão semelhante a partículas de energia desviadas. E essa técnica parece capturar o ato do Auswallen e pode emitir seus efeitos treinando os alvos da sua energia. E o curioso aqui é que ele muda de forma quando o, entre aspas, Auswallen acontece, enquanto Orochimaru conclui seu cântico dizendo ser pego no final pela Estrela da Morte. Assim, quebrando os kanjis, Mitsukaze Tokaba significa o sexto novelo da técnica, que foi direcionado ao Uryo. O termo Yamio significa noite escura ou noite sombria. A noite tem forte conotação de mistério e também é associada à morte e ao oculto na cultura japonesa. Uma noite escura pode simbolizar desespero, solidão ou a ausência de luz e esperança. E o termo Roshi significa estrela, e as estrelas frequentemente simbolizam um guia, esperança ou um farol na escuridão. No entanto, em um contexto de noite escura, pode ter uma conotação mais sombria, como algo distante, inalcançável ou perdido. E a frase ser pego no final pela Estrela da Morte sugere algo fatal que é inevitável. Quando alguém é capturado por essa técnica, seu destino está selado. Uma referência ao destino sombrio e irreversível que os aguarda. Porém, como a gente sabe, é provável que o Uryo tenha escapado desse destino. Por isso ele conseguiu sobreviver no final. Mas enfim, galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre a Zanpakuto da Senjomaru Shutara como um todo. Qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários e vamos debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!